Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos meditar ainda no livro de Atos, capítulo 2. Um pedacinho a partir do versículo 39, que diz assim. Eu vou colocar na tela para vocês darem uma olhada. Diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, quantos o Senhor nosso Deus chamar? É Ele quem chama. Nós levamos a palavra, nós levamos o Evangelho, nós falamos. Pedro ali mostrou, ele fez uma pregação, falou de Jesus, do Espírito Santo, que aquilo era o cumprimento do que dizia Joel, e eles creram e foram chamados pelo Senhor. Nós nada podemos fazer, mas o Senhor pode. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem salva. E nós vemos também, em outra situação, nos versículos 41, que diz que os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Os que aceitam a palavra, eles mudam, eles são transformados por ela, né? E ali o texto diz que aqueles que aceitaram a palavra foram batizados, aceitaram Jesus. Eles entenderam, eles viram que aquela verdade realmente estava no Antigo Testamento. Aquelas palavras de Joel e de Davi que o apóstolo Pedro cita antes, falando de Jesus. E eles conheciam a palavra, eles estudavam nas sinagogas, né? E perceberam que aquilo era real. E, continuando ainda, nos versículos mais embaixo, um pouquinho mais embaixo, lá no 46, que dizia assim: e depois que eles foram transformados, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Bom, eles iam aos templos, continuavam indo aos templos, às sinagogas, ouvindo a palavra do Senhor, mas quando foram transformados, eles não deixaram o templo, eles perseveraram no templo, mas eles passaram já a partir o pão, que já era a ceia do Senhor, né? Unidos em comunhão, já começaram a ter comunhão entre eles, e iam de casa em casa fazendo isso, cada um ajudando ao outro. Eles foram completamente transformados. Mas aí o que aconteceu? Muitos judeus que não aceitavam, quando viram que eles creram no Senhor Jesus como Messias, como Filho de Deus, eles não aceitavam isso, ficaram com raiva e muitos foram expulsos das sinagogas. No final do século I, muitos judeus foram expulsos da sinagoga. Então eles só tinham a eles mesmos. Por isso foi grande o trabalho deles, grande o esforço deles ao
estarem juntos, de casa em casa. Eles só tinham a eles mesmos, não podiam mais contar com as sinagogas, porque tinham sido expulsos, e contavam com os apóstolos, e diz a palavra que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos contaram tudo sobre Jesus, contaram tudo aquilo que eles precisavam. E ainda temos um finalzinho, que é o versículo, lá no final, o último versículo. Enquanto isso, no finalzinho do último versículo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Era Deus que escolhia e que salvava. E o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. E a igreja que era unida em oração, em amor, em comunhão, ela ia sendo aumentada. Uma igreja sadia que aumenta a própria igreja, que leva mais pessoas a Cristo. Então, precisamos estar unidos em comunhão, em amor, para acrescentarmos mais pessoas, mais discípulos a Cristo. Esse é o nosso desejo. Amém, irmãos? Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.